Os inscritos aqui do canal têm me cobrado um vídeo sobre o imbróglio jurídico envolvendo a 777 e o Vasco da Gama. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer alguns esclarecimentos dessa história, tentar te situar em termos jurídicos, legais, o que está acontecendo e dar a minha opinião. Primeiro, o Vasco, com o movimento feito pela diretoria associativa, pelo presidente Pedrinho, ele corre riscos ou ele de fato está evitando maiores riscos para o futuro? Essa ação na justiça, ela tende a trazer mais benefícios ou problemas para o Vasco? E uma segunda análise que é necessária. O modelo SAF, com esse imbróglio no Vasco, ele fica ameaçado no Brasil? Ele se mostra frágil? Essa questão está expondo rachaduras nesse modelo? Ou é um caso isolado? Chegaremos lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 200 mil inscritos por aqui. Hoje, falando do Vasco, time entra em campo contra o Fortaleza, Copa do Brasil, segundo jogo. Primeiro jogo 0-0. Meu palpite hoje, um novo empate. E eles que se resolvam depois. Então vai lá no Aposta Ganha fazer a sua fezinha nos jogos da Copa do Brasil, jogos de volta nessa semana. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Segundo recado, ontem fizemos a live e mantivemos aberto o lote promocional para o meu workshop sobre narração esportiva. Aliás, quem não viu a live, tá aqui no canal, procura lá, onde a gente bateu um papo falando com você que sonha em ser narrador de futebol. Você que está começando na profissão, você não pode ficar fora desse workshop no dia 8. Você vai aprender com certeza grandes lições, ensinamentos, técnicas de narração. Eu vou abordar tudo que é essencial para quem está começando na narração esportiva. Dia 8 de junho, lote promocional, últimas vagas. Onde eu acho o link, Jorge? Tá na descrição desse vídeo, tô esperando você. Beleza? Link na descrição, se inscreva agora porque tá acabando o lote promocional. Aí virá o último lote, quando virar o último lote, é o lote mais caro. Não precisa pagar mais caro, já aproveita agora, parcela em 12 vezes, link na descrição do vídeo. Bom, quinta-feira da semana passada, o Vasco conseguiu uma decisão em caráter liminar na Justiça do Rio de Janeiro para suspender o contrato com a 777 e pegar de volta o controle integral do futebol do clube. A 777 tinha um contrato para ter 70% do controle do futebol, né, da Sociedade Anônima do Futebol, da SAF do Vasco, e esse contrato, neste momento, até essa liminar ou ser derrubada ou ser julgada no seu mérito, esse contrato nesse momento está suspenso. A decisão foi dada pelo juiz Paulo Stefan. Primeiro de tudo, vamos explicar aqui a questão da liminar. Uma liminar é uma medida temporária, provisória, e que terá obrigatoriamente, posteriormente, o seu mérito analisado pelo tribunal. Então, o Vasco conseguiu a liminar. A partir do momento que essa liminar é concedida, ela está valendo. A 777, nesse momento, com a liminar em vigor, enquanto ela não for cassada, está valendo. A 777 está fora. A 777, evidentemente, vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Opa, precisamos aí que vocês se debrucem sobre a questão da liminar. Se, de fato, os argumentos do Vasco têm procedência e aquela decisão vai ser referendada ou não. Caso a 777 consiga êxito no recurso ao tribunal, caiu a liminar, ela volta. Caso o Tribunal de Justiça, na primeira instância, dê provimento, opa, a liminar, estava tudo certinho, o juiz acertou, está valendo. Aí a 777 vai ter que recorrer para a segunda instância. Se não obtiver êxito, ela vai ter que ir ao STJ. Se não obtiver êxito, ela vai ter que ir ao Supremo Tribunal Federal, que seria a última instância. Ou seja, podemos estar diante de uma batalha longa, muito longa, cansativa, extensa e talvez prejudicial ao Vasco. Porque, imagine, né, para qualquer coisa na vida, para qualquer empresa pública ou privada, tanto faz, para sua casa, se você não tiver uma definição de comando, de diretrizes, né, de organização, quem é que manda, quem é que responde, quem é o representante legal, fica muito difícil as coisas andarem. Um dia você está respondendo para um, outro dia você está respondendo para outro. Um dia o dinheiro vem do CNPJ tal, outro dia vem do outro. Um dia você assina um contrato com outro dia você assina um contrato com outro. Peraí. É problemático.
Aliás, tem várias questões que são muito problemáticas aí, né? Porque, nesse momento, a 777 perdeu o comando da SAF, ok? Mas a 777 já fez alguns aportes ao Vasco. Eu, inclusive, fui checar aqui para não ser impreciso nos valores que foram depositados. Então, a 777, até o momento, desde a compra dos 70% da SAF, já aportou 310 milhões de reais. E ela tem previstos mais 2 aportes significativos, tá? Setembro de 2024, ela tem que depositar 270 milhões de reais, é o maior desses aportes previstos, e ainda mais um último previsto naquele contrato, em setembro de 25, de 120 milhões de reais. Então, ainda tem mais dinheiro para entrar. Só que, enfim, nesse momento, a 777 está fora. Tá, mas e os 310 milhões que ela já colocou? Caso ela seja definitivamente, por enquanto provisoriamente, definitivamente afastada do controle do Vasco, ela não vai questionar? Ela não vai tentar reaver esses valores, esses 310 milhões de reais? Segunda coisa, a 777, como diz aí a lei da SAF, a partir do momento que ela assume, ela traz para si, ela passa a ser responsável pelas dívidas, pelo passivo do clube. E aí, com os seus próprios recursos, ela vai pagando esse passivo. Não é porque o dono de uma SAF é bonzinho. A 777 não chegou no Vasco para chegar e falar: nossa, sua dívida tá alta, hein? Vou te ajudar. Estarei estendendo aqui minha mão amiga. Sou bonzinho, eu pago. Claro, ela paga para ter retorno, é investimento. Ela faz os aportes, ela paga as dívidas, ela vai conversando com credores, ela vai eliminando o passivo fiscal, porque lá na frente, quando tudo estiver bonitinho, ela vai pegar esse dinheiro de volta e com muita margem de lucro. Isso é negócio. Mas e aí? Com a 777 fora do baralho? Imagina, né? Fora do jogo, fora do game. Essas dívidas voltam a ser de responsabilidade do clube associativo do Vasco. O Vasco tem hoje uma situação econômica equilibrada. O Vasco tem hoje receitas suficientes para assumir esse passivo de novo? Muito provavelmente não. Até porque senão ele não viraria SAF. A questão da SAF está em xeque no Vasco? Não. Não. A minha leitura dos acontecimentos é essa. O Vasco não está tirando a 777, ou tentando, né? Porque é uma tentativa, ele não conseguiu ainda, é provisório. Ele não está tentando tirar a 777 do jogo para voltar aos moldes administrativos anteriores. Não. Ele está tirando a 777 do jogo para que a SAF seja vendida para um outro investidor, porque ele não confia mais no método de trabalho da 777, na capacidade de pagamento da 777. Um detalhe que é muito importante aqui é em que artigo do código, em que artigo das nossas leis o Vasco se baseou para pedir esse afastamento. Vamos ler? A decisão, esse caso corre em segredo de justiça, mas galera, um colosso como o Vasco, uma decisão desse impacto, vocês acham mesmo que não ia vazar? A gente sabe como as coisas são. A decisão vazou e todo mundo já sabe o que está por trás. O Vasco se baseou no artigo 477 do Código Civil. Então o Vasco chegou e falou: juiz, por gentileza, olha só, de acordo aqui com o artigo 477 do Código Civil, a situação econômica duvidosa, nebulosa, talvez precária da 777 embasa um pedido de afastamento desses caras. Português claro. Ô juiz, a 777 está arrebentada, a gente está ouvindo um negócio aqui, outro ali, a gente está lendo uma decisão judicial aqui, outra ali, temos que tirar esses caras porque esses caras não vão honrar os compromissos. Aí o juiz olhou essa argumentação, olhou o artigo 477 e falou: faz sentido, tchau, tchau 777. Vamos ler o artigo com você? Vamos lá. O que diz esse artigo no nosso Código Civil? Se depois de concluído o contrato, esse artigo, né, enfim, ele fala especificamente sobre as relações contratuais, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente aqui. Então, contratos firmados entre duas partes, presumidamente firmados de boa fé. Então, aqui, você está falando de previsibilidade dos negócios. A nossa lei prevê mecanismos de segurança
para uma das partes quando a outra não honra ou dá sinais de que não vai honrar os compromissos. É disso que esse artigo do nosso Código Civil trata. Ele regula as relações contratuais. Então, o artigo 477 está dizendo o seguinte: se depois de concluído o contrato entre duas partes, sobrevier a uma delas diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Traduzindo para uma linguagem mais clara, você tem duas partes. Uma tem lá entre as suas atribuições, as suas obrigações contratuais, efetuar pagamentos a essa outra parte. A outra parte começa a monitorar a situação da primeira e vê que, rapaz, o patrimônio dos caras está diminuindo, as informações prestadas a nós no momento da assinatura talvez não foram verdadeiras e, caramba, pode ser que os caras não honrem o que está pactuado, o que está prometido aqui. Beleza, nós vamos pegar esse artigo, vamos para a justiça e vamos romper. A história é essa, o roteiro é esse. Em que o Vasco se baseia para chegar a essa conclusão, acionar a justiça à luz do artigo 477 do Código Civil? Notícias recentes, por exemplo, peguei duas aqui, uma delas está inclusive citada, né, em todas as matérias, sobre o fundo inglês que está acusando a 777 na Justiça dos Estados Unidos, tem um processo correndo nesse momento na Justiça dos Estados Unidos, de um fundo inglês que está dizendo o seguinte: olha só, esses caras estão cometendo fraude. Esses caras deram como garantia de empréstimos fundos que não pertencem a eles, ou que já pertenceram e hoje, de fato, não tenham os recursos necessários para serem dados como garantia. Então, eles deram uma garantia de empréstimos de 350 milhões de dólares, e aí a empresa, a Lindenhall, esse fundo inglês, olhou e falou: não, peraí, eles não têm esse dinheiro. Isso aí, esse valor, eles não têm na conta. Eles estão dizendo que esse valor pertence, está depositado em fundos. Esses fundos nem deles são. Isso aí é risco de calote. Alô, Justiça Americana. Foi isso que fez o fundo inglês. Você quer ver outra notícia que saiu na semana passada? No mesmo dia, inclusive, que essa liminar foi concedida ao Vasco, a Justiça da Bélgica bloqueou os ativos da 777 no país. A 777 lá é dona do Standard Liège, que é um clube importante e, segundo as informações que vêm de lá, está com o Pires na mão, devastado por uma suposta má gestão da 777. Então, a 777 está sendo acusada na Bélgica de não pagar as parcelas de aportes vencidas recentemente. Tem uma parcela lá de 3 milhões e meio de euros vencida em abril, os caras não pagaram. E aí eles entraram na justiça pedindo para que os bens dos acionistas da 777 sejam bloqueados. Eu acho que são motivos, sim, para se gerar uma enorme desconfiança na capacidade de pagamento futura da 777. Não tem viagem aqui. Não é que o Vasco, não é que o Pedrinho, não é que a sua diretoria um belo dia acordou e falou assim: nossa, hein, uma boa ideia a gente pegar. Eu tô achando, vendo aqui a numerologia, os astros, a fase da lua, o horário do pôr do sol, a estação do ano, eu acho que esses caras não vão pagar a gente. Vão para a justiça? Não. Eles se baseiam em ações impetradas contra a 777 em diferentes países. Há acusações muito sérias, claro. Jorge, é preciso esperar o devido processo legal? Claro que é, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não há uma condenação ainda, por exemplo, nesse processo na Justiça dos Estados Unidos. Não há, verdade. Há todo o espaço para defesa. Mas há um risco que o Vasco está tentando evitar, está tentando minimizar nesse momento. E o juiz que julgou o caso falou: opa, faz sentido. É uma tentativa de proteger a instituição contra algo que pode acontecer. Existem evidências para isso. Jorge, mas não aconteceu. Jorge, o Vasco até hoje cumpriu com os aportes. A 777 pagou ao Vasco, depositou na conta do Vasco tudo que estava previsto até agora. Com o Vasco, até esse momento, você pode discutir má gestão, se os caras são acessíveis, se os caras acompanham o projeto do Brasil, se os caras tomam as melhores decisões, se existe um projeto de futebol, se existe um pensamento de futebol, se eles têm expertise para lidar com isso, ok. Mas tudo que estava ali pactuado até agora com o Vasco, em termos de pagamentos,
A 777 fez. Mas vamos olhar aqui à luz do artigo 477, tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou. Aí você tem uma longa batalha jurídica, tá? Aí você vai ter advogados que vão conseguir convencer para um lado e para o outro. Você tem argumentações possíveis para um lado e para o outro dessa história. À luz do que diz a lei, quando você tem uma notícia, uma acusação de fraude, quando você tem num outro país pedido de bloqueio de ativos dos sócios por não honrar pagamentos, você tem uma dúvida, como diz o artigo 477, sobre a prestação do serviço obrigado em contrato, previsto em contrato, combinado em contrato. Tem argumento. Você pode dizer, como eu disse aqui, mas até agora contra o Vasco, ela não fez nada, ela pagou tudo. Verdade. Mas é uma empresa global, o dinheiro vem de fora, então quando você tem suspeita de que o caixa está vazio, quando você tem uma suspeita de que, até setembro não vai dar, o Vasco exigiu garantias. Está aqui na matéria, que fala sobre a liminar concedida. O Vasco tem pedido seguidamente garantias desse aporte previsto de mais de 200 milhões, quase 300 milhões em setembro. Escuta, ô 777, e aí? Vocês vão pagar? Tá tudo certo? Vocês vão honrar? Vocês têm dinheiro para isso? Vocês vão fazer esse pagamento em setembro? E até agora o Vasco não conseguiu essa garantia. Então o Vasco está se sentindo inseguro diante do quadro atual da empresa. E por isso ele acionou a justiça. Ele não tomou na mão grande. Ele foi à justiça. Ele argumentou à luz do Código Civil brasileiro. E ele conseguiu uma decisão. Essa decisão pode cair. Ok. Pode ser que, na opinião dos juízes, de um colegiado, essa argumentação do Vasco seja considerada frágil. Ok. Pode acontecer. Mas o Vasco buscou, dentro da lei, uma proteção para a instituição contra uma empresa que hoje é duvidosa. Uma empresa que hoje tem sofrido diversos abalos na sua imagem, na sua credibilidade e diversas acusações de que não está conseguindo caminhar com as próprias pernas. Isso é muito perigoso para um clube do tamanho do Vasco, que movimenta milhões como o Vasco, que tem um passivo altíssimo como o Vasco e que jogou na SAF as suas últimas esperanças. O movimento do Vasco é para pegar de volta? Não é. Repetindo, o movimento do Vasco é para se livrar da 777 e conseguir uma outra venda. Fala-se lá da história do Lamáquia, lá da Crefisa, da Leila, que ele colocaria na casa de R$1 bilhão, só que tem um problema. Tem duas coisas aí que são muito importantes. Primeiro, o Vasco, caso um dia, eu acho que isso não vai ser agora, tá? Isso não é simples, você se desvincular da 777, eu acho que um longo processo pode vir pela frente, mas vamos imaginar que no cenário perfeito da cabeça do Pedrinho, dando tudo certo dos planos do Pedrinho, se o plano for mesmo tirar a 777 do game, temos uma questão aí, né? Você não pode cometer o mesmo erro de entregar o futebol, de entregar 70% da SAF nas mãos de uma empresa pouco confiável. Aí eu vou jogar a minha opinião no vídeo. Para mim, a 777 é uma empresa pouco confiável. Eu não confio na capacidade da 777 de gerir o desafio que é recuperar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso está posto desde sempre, praticamente desde o início. Com a sucessão de erros, atropelos, decisões erradas, dinheiro mal gasto, o dinheiro ela depositou e gastou mal. Não vejo. Vejo os sócios muito distantes. Aí eu vejo muito vascaíno até fazer essa comparação. O Textor, ele pode ser fanfarrão, falastrão, mas tá lá, tá sempre presente, botando a cara, tá no jogo. Você não vê os caras da 777, amigo. Você não vê. Esses caras circulam na Presidente Vargas, ali na Rio Branco, no Rio, ninguém sabe o rosto, ninguém sabe quem são. O Josh Vander, ninguém sabe nem quem é, o cara não aparece. Então o Vasco, caso consiga se livrar, virar essa página e vender para uma outra empresa, para um outro investidor, que o Vasco seja muito criterioso na hora de tomar essa decisão, porque não vai poder cometer esse erro de novo. Olha a dor de cabeça que tá dando. A 777 foi um erro. Claro, um erro de escolha. Não um erro do modelo, porque eu acho que esse era o único modelo possível para tentar salvar o Vasco, como era o único modelo possível para salvar o Botafogo, para salvar o Cruzeiro e outros clubes que vinham numa pindaíba irrecuperável praticamente. E outros que estão resistindo vão ter que acabar aderindo a esse modelo. Minha impressão. Agora,
tem um segundo ponto aí. Nessa batalha, que pode ser longa, uma liminar é uma decisão muito frágil. Muito frágil, né? Aliás, aí, indo um pouquinho mais além nessa análise, né? A liminar, por si só, ela é uma decisão frágil, porque provisória. Agora, as decisões de diferentes instâncias do Brasil, infelizmente, também têm sido consideradas muito frágeis. Porque aqui nós vivemos uma insegurança jurídica em níveis alarmantes. Poucos países no mundo têm o problema que nós temos aqui com interpretação de leis, com aplicação, com quebras de processos, sabe assim, quebras de ordens legais para que decisões sejam tomadas, atropelos jurídicos, decisões que extrapolam as competências muitas vezes de magistrados. É um problema que nós temos aqui. E aí, se eu sou um investidor, eu olho para isso e falo, caramba, tudo bem, que o Vasco mantenha, que o Vasco consiga na primeira instância a manutenção dessa liminar. Que o Vasco, de repente, consiga numa segunda instância, caso a 777 perca na primeira e recorra, uma manutenção dessa liminar. Tudo bem, eu vou lá, boto o meu dinheiro. 1 bilhão vale? 1 bilhão, coloquei, agora é minha. Daqui a um ano, do STJ, lá em Brasília, a 777 consegue derrubar a decisão das instâncias inferiores do Rio de Janeiro. E aí, o que eu faço? Enquanto essa decisão não tiver um desfecho e de acordo com os trâmites do Brasil, com o congestionamento do nosso judiciário, com a lentidão do nosso judiciário, isso pode levar até mais de uma década. Pô, até lá fica muito difícil eu botar grana. Enquanto não tiver amarrada essa história, a não ser que se chegue num acordo, eu não sei se a estratégia também é forçar um acordo, tipo assim, ó, 777 é o seguinte, você já perdeu na primeira instância, vamos imaginar que o Vasco mantém a liminar. Aí você vai correr pra segunda, que é no Rio de Janeiro, talvez você perca também, você vai ficar arrastando anos. Faz o seguinte, eu tenho uma proposta aqui, vende logo esse negócio. Porque nós vamos ficar brigando aqui a vida inteira, você vai tomar prejuízo, eu também vou, eu tô conseguindo decisão, um dia eu consigo uma decisão, um dia você pode conseguir, outro dia eu posso conseguir outra liminar, nós vamos ficar nessa de gato e rato, é melhor vocês venderem logo. Pode ser parte da estratégia também. Agora, se a 777 quiser brigar até o fim, não, beleza, eu vou até a última instância. É o STF a última instância, pode levar 10 anos, tá bom, nós vamos lá. Aí pode chegar, inclusive, nas mãos de um ministro do STF, depois de todos esses anos, aí o ministro chega, o caso vai pra pauta. Aí o ministro chega na hora do julgamento e fala assim, estou pedindo vistas, senta no processo, mais um tempo de demora para julgar a decisão. Eu, como investidor, falo, peraí, Vasco, ó, tenho total interesse. Acho o Vasco uma baita marca, super viável, uma das 5 maiores torcidas do Brasil, investimento foda, vai me dar lucro, com certeza no médio e longo prazo. Mas, pô, você precisa resolver esse negócio com a 777. Não pode ser em decisão provisória, tem que ser em decisão transitada e julgado. Enquanto não for, eu não posso entrar aí. Esse é um problema. Acho que o Vasco sabe exatamente o que está fazendo, o Pedrinho sabe exatamente dos riscos, mas para ter chegado a essa situação, o Pedrinho, muito provavelmente, conhecendo por dentro a situação do Vasco, entendeu que, olha, a gente precisa correr esse risco, mesmo de uma batalha longa, porque a 777, muito provavelmente, não conseguiria cumprir com todos os compromissos. Se está acontecendo o que está acontecendo na Bélgica, se está acontecendo o que está acontecendo na justiça americana, o que dirá no Brasil num futuro próximo. O Vasco tentou se antever a um problema aparentemente muito grave e aparentemente inevitável. Vamos ver o entendimento dos juízes. Agora, a lição que tem que ficar para todo mundo é de que no momento de vender as ações da sua SAF, do seu futebol, é preciso fazer uma ampla... Gente, você vai alugar um apartamento, todo esse processo agora, né? Você vai alugar um apartamento, que é um negócio que envolve valores muito menores do que uma SAF de bilhões. Pô, você tem... O proprietário vai lá, se cerca de todas as garantias, faz uma pesquisa, pede todas as informações, pede extratos bancários, né? Quer saber a situação contratual, a profissão do cara, a empresa, quanto tempo ele trabalha, se ele tem anotação criminal, se ele não tem. Você faz um pente fino. Não é possível que na hora de você vender uma SAF, de você vender 70%, 90%, sei lá, 100, 200, sei lá, você vender o teu maior ativo, o teu mais lucrativo, não no momento, não vinha sendo lucrativo por má gestão, mas com potencial de arrecadação imenso, incalculável como é o Vasco, você não vai vender na mão de qualquer um, gente.
Você não vai vender na mão de um cara que daqui a um ano vai te dar dor de cabeça, não vai ter como pagar. Você não vai alugar o teu apartamento, a tua casinha aí, teu escritório que você tem, pra alguém que você não vai pesquisar a vida do cara. Se o cara tem renda, se o cara não tem, se o cara tem condição, se o cara tem histórico de bom pagador, se não tem, se o score dele é alto, se o score dele é baixo. Pô, o mercado tá aí oferecendo todas essas informações. Você não vai entrar nessa furada. Aparentemente o Vasco entrou numa furada. Tá tentando sair dela. Não vai ser fácil. É bom o torcedor do Vasco, torcedora do Vasco, ter essa noção. Não vai ser fácil que o Vasco sobreviva aos efeitos potencialmente destrutivos em campo dessa batalha, que não vai ser fácil. Que o Vasco saia dessa o quanto antes, porque o futebol brasileiro precisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que você pensa dessa história? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa terça-feira para todo mundo. Deixa a sua opinião, juízo e tchau.